vai ter acesso a essa gravação, tá certo? Então, agora vamos começar. Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar oferecido pela TDS Company, a melhor consultoria de transformação estratégica do Brasil, localizada aqui no coração do Porto Digital, no Recife. É um prazer ter vocês conosco neste evento especial, onde vamos explorar conceitos que estão na vanguarda da inovação e da estratégia. Hoje vamos falar sobre paraconsistência, tema do novo livro do nosso cientista-chefe, Silvio Meira, aquele mesmo que vocês baixaram e ganharam acesso a este webinar. Silvio propõe que em negócios minimamente complexos, as contradições estratégicas são inevitáveis e podem ser uma poderosa fonte de inovação e vantagem competitiva. Silvio, um privilégio tê-lo aqui para discutir esse tema conosco. A palavra é sua. Alô? Santero, me ouves? Oi, Silvio. Te ouço. Você estava me ouvindo? Me ouve? Estava, mas estava picotado. Como é que está meu som para todo mundo aí? Tá ok? Eu estou picotando um pouco aqui. Tá bom. Tá tranquilo. Tá bom. Aqui tá ok. Deixa eu ver se eu troco aqui minha conexão física. Espera um pouquinho. Ver se esse negócio aqui vai sair do ar. E agora? Continua ruim? Estou te ouvindo bem. Alô? Estou te ouvindo bem, Tá mas bem teu pra todo vídeo está mundo? travando um pouco. Eu acho que está tendo um delay. Teu vídeo está travando um pouco. Muito esquisito isso. Deixa eu arrumar um pouco. Está com delay de imagem, é isso aí. Bom, deixa... Antônio está dizendo que está ruim. Deixa eu trocar de rede de novo. Impossível isso. Ih, esquisito. Deixa eu trocar a minha rede aqui de novo. Tenham paciência de 1 minuto comigo. Teoricamente, eu estou numa rede de 1 gigabit por segundo e ela não está dando conta. Bora ver. Bora ver se a gente sai da rede. Vou ver como é que isso funciona. Ok, para mim Testando tá agora. E aí? Continua ruim? Se estiver bom, vamos embora. Se não tiver, eu acho que a gente vai embora também. Iremos com o que temos. Bora ver. Ok. Então, deixa eu primeiro projetar uns slides que eu fiz para esse debate de hoje. Nós vamos falar sobre paraconsistência estratégica e como é que a gente evita o colapso de modelos de negócios complexos. Esse é um conjunto de teses ou de hipóteses, na realidade, que a gente vem desenvolvendo aqui na TDS Company já há algum tempo, e nós estamos trabalhando com muitos atores, tanto dentro como fora do Brasil, usando essas ideias que eu vou discutir com vocês aqui agora. Então, acho que vocês devem ter um slide meu aí alguma hora na tela de vocês. E é exatamente esse que é o meu cartão de visitas. Para aqueles de vocês que queiram eventualmente vir a me seguir no LinkedIn, vocês vão precisar do meu e-mail, que é esse aqui, silvio@meira.com. No endereço silvio.meira.com, que é o meu blog, vocês vão achar cerca de 1.200 textos sobre tecnologias de informação e comunicação e suas aplicações escritos nos últimos 30 anos. Então, lá tem de tudo, basicamente desde o começo da internet. E o foco da gente hoje, para começar, esse paper aqui. Para quem não pegou,
ele está na biblioteca da TDS, exatamente nesse QR Code aqui. Estamos explorando a paraconsistência das estratégias nos negócios minimamente complexos. E eu vou privilegiar aqui, no tempo que a gente tem, até as 9 da noite, eu vou privilegiar o tempo das nossas conversas. Eu vou passar, como vocês podem pegar o paper, e ele está disponível totalmente gratuito na TDS, e está nesse QR Code aqui, esse primeiro, vocês podem pegar e ler o paper. Então, eu vou passar rapidamente por cima do primeiro paper, que é esse. Tem um segundo paper, que eu vou falar logo depois sobre ele, que é como é que a gente explora o processo de criação e evolução de negócios complexos e evita que eles colapsem. E hoje, volto a dizer basicamente que quase todos os negócios são complexos e alguns são complexos demais. Com esses a gente tem que ter cuidados, que eu também vou discutir com vocês aqui. Então, para começar, o que é essa história de paraconsistência dos negócios? Primeira coisa, negócios minimamente complexos, e aqui eu estou falando de qualquer negócio que tenha 2 produtos, ou um produto ou serviço, que dependa, por exemplo, de um conjunto de fornecedores e que participe de um conjunto de mercados, mesmo que sejam mercados geograficamente diferentes, eles vão demandar estratégias paraconsistentes. Já a gente entra num pouco mais de detalhe sobre o que é essa história de paraconsistência. Mas o ponto aqui é a gente discutir o que é um negócio minimamente complexo, pela raiz. A vasta maioria das pessoas acha que pode simplificar seus negócios, quando na realidade não pode, porque a complexidade de um negócio depende do ecossistema onde ele opera. Imagina que você monta um produto, algo básico no Brasil, desses que nem se monta mais no Brasil, mas vamos imaginar a fonte que alimenta seu laptop. Tem países inteiros que se especializaram em fontes que alimentam laptops. Elas dependem de dezenas de fornecedores de componentes diferentes, dependem de um processo de montagem e têm que ser desenhadas e construídas para, com pequenas modificações na montagem da fonte, elas sirvam para muitos laptops, que têm tensões de entrada, demandas de corrente completamente diferentes. Então, um negócio que faz uma coisa, que é fonte de laptop, quase que por definição, é um negócio que é minimamente complexo. Para isso, esses negócios que são minimamente complexos e que demandam estratégias paraconsistentes, que daqui a pouco a gente vai ver quais são, eu escrevi um teorema que diz o seguinte: a estratégia geral do negócio, e aqui é qualquer negócio, será, no máximo, paraconsistente e nunca totalmente consistente. O que é uma estratégia, para começar, totalmente consistente num negócio qualquer? É uma estratégia que vale no negócio como um todo. Se você conseguir escrever e operar uma, ela será tão complexa que será inexequível, exatamente porque tentará dar cabo de uma complexidade que num negócio, por exemplo, que tenha 5, 6, 7 unidades de negócios, ou num negócio que opere em 5, 6, 7 mercados, essa estratégia única jamais será, provavelmente, entendida por todo mundo que tem que participar da operação dela. Então, no máximo, essa estratégia vai ser paraconsistente, que é uma palavra que eu já mencionei várias vezes aqui. Mas o que é paraconsistência? Esse termo vem da lógica, em particular da lógica criada por um professor brasileiro, Newton da Costa, um dos maiores lógicos da história, da Unicamp, que criou a ideia de lógicas paraconsistentes. O que é uma lógica paraconsistente? Quase todas as lógicas, inclusive a lógica que opera na maioria dos computadores, depende de uma coisa ser falsa ou verdadeira. Então, você cria uma lógica que a gente chama de binária. Ou é, ou não é. Uma coisa não pode ser ou não ser ao mesmo tempo numa lógica binária. E, ao mesmo tempo, não há estados numa lógica binária, desculpem aqui, não há estados numa lógica binária entre o 0 e o 1. Numa lógica paraconsistente, há um conjunto de estados, como se fossem tons de cinza, entre o 0 e o 1,
E há situações onde, eventualmente, 0 e 1 são válidos ao mesmo tempo. Ou seja, uma lógica paraconsistente é um sistema lógico que permite a coexistência de contradições. Uma coisa é verdadeira e falsa, depende do ponto de vista que você olha as coisas, sem você causar um problema que a gente chama de explosão lógica. O que é isso? Isso é o problema que acontece quando a gente tem uma contradição, algo é verdadeiro e falso ao mesmo tempo, e como consequência disso, eu posso provar que qualquer coisa é verdade, que é um negócio que a gente não quer, porque tem certas coisas que são objetivamente falsas. O primeiro paper, que é esse que a gente mostrou aqui ainda agora, ele faz uma pequena exposição, mas pequena mesmo, só o suficiente para a gente entender do ponto de vista de negócios, do que é uma lógica paraconsistente, que dê para a gente sacar essa parada de que as coisas podem ser ao mesmo tempo falsas e verdadeiras, sem que isso implique que qualquer coisa é verdadeira, que a gente pode provar que qualquer coisa é verdadeira. A complexidade de gerar estratégias de múltiplas ou para múltiplas linhas de produtos, serviços e experiências, surge, por sua vez, da necessidade da gente alinhar objetivos, alocar recursos e definir a direção geral da empresa, quando cada linha da empresa, cada linha de produto, serviço ou experiência, toda vez que vocês virem produto aqui, é porque eu não escrevi PSE, aqui, que é produto, serviço e experiência, exige uma abordagem estratégica diferente. Normalmente, qualquer linha de produto e serviço, qualquer unidade de negócio, e às vezes, se você tem uma rede de lojas, cada loja, ou conjuntos excessivamente grandes de lojas, exigem abordagens estratégicas diferentes de outros conjuntos. Aí a gente passa a ter que gerenciar estratégias para múltiplas linhas de produtos e serviços e experiências do negócio, porque a gente tem que alinhar objetivos, alocar recursos e definir uma direção geral quando cada linha de produto, serviço e experiência demanda uma estratégia diferente. A estratégia de cada veículo, de uma montadora de automóveis, por exemplo, é estruturalmente diferente de quase qualquer outro produto, se não for um caso puro e simples de evolução exatamente do mesmo produto com um conjunto de opcionais. Tá certo? Essa ideia que a gente tem aqui de estratégias paraconsistentes, ela desafia radicalmente a sabedoria de gerenciamento estratégico que se usa nos negócios o tempo inteiro e que tem sido a prática dos negócios desde o começo da Revolução Industrial, que é simplesmente eliminar contradições e inconsistências, propondo que os negócios complexos de sucesso, nossa alternativa aqui, devem não apenas tolerar, mas gerenciar efetivamente contradições estratégicas como assets, como capacidades competitivas. Ou seja, em vez de a gente tentar criar consistência e simplesmente coerências estratégicas o tempo todo, a gente deve lidar com as contradições e inconsistências, transformando-as em assets competitivos e gerenciando-os. A gente deve abraçar as contradições estratégicas, inclusive para impulsionar a inovação e criar vantagens competitivas duradouras em ambientes de negócios complexos. A gente não vai conseguir dar coerência, muito menos consistência, e eliminar totalmente as contradições de ambientes de negócios. Por exemplo, onde um negócio qualquer de mínimo porte tem que, ao mesmo tempo, competir e cooperar com outros negócios. Só isso gera uma inconsistência, gera um conjunto de contradições. Mas a gente tem que conviver com isso. Você não pode eliminar isso. Uma hora eu sento na mesa para discutir com alguém um padrão de um processo, de um sistema, de uma interface, de um protocolo que a gente vai ter no outro mercado, num mercado qualquer. Desculpem, e no minuto seguinte eu saio da mesa e sou um inimigo, né, daquela mesma pessoa que eu estava sentado ainda agora. Isso é absolutamente inviável no longo prazo pelas tensões que causa. Nesse paper de paraconsistência estratégica, a gente propõe uma metodologia para avaliar a paraconsistência estratégicas nas organizações, a paraconsistência estratégica, e a gente oferece uma estrutura abrangente para implementar
de estratégias para consistentes. Ou seja, não é simplesmente existe e lide com isso. Existe, aqui é como você avalia, tem um conjunto de métricas para fazer isso, e a gente tem uma estrutura para implementar estratégias para consistentes. É óbvio, como não poderia deixar de ser, que isso tem implicações de liderança e gerenciais, incluindo um regime de irracionalidade construtiva. Tá certo? O que é isso? Isso é um paper anterior, está na mesma biblioteca da TDS, eu não vou falar dele hoje, a não ser definir irracionalidade construtiva aqui, que é mais ou menos o seguinte, para simplificar bem muito. A gente tem uma tendência de olhar para best practices, best cases e exemplos que deram certo, para a gente ir lá e tentar inovar da mesma forma, inovar racionalmente, aspas, imitando, quase ao pé da letra, coisas que outros já fizeram e deu certo. Mas acontece que os outros fizeram aqui atrás, nesse ponto do tempo. Alguém levou um tempo para escrever o case, a gente viu o case aqui, estudou o case, trouxe uma consultoria, e a gente vai fazer o que esse cara fez aqui atrás, na realidade, algumas vezes, anos atrás. O máximo que a gente vai fazer é imitar com atraso, porque a gente vai levar um tempo para botar essa performance no mercado. E racionalidade construtiva não diz que você deve ser irracional, até porque o nome construtivo está aqui, mas diz que você, se quiser verdadeiramente inovar e criar diferenciais competitivos sustentáveis, você deve pensar de forma irracional. Não significa de forma louca, mas significa pensar de formas racionais, ainda não usadas pelo mercado onde você está. Não é exatamente a mesma coisa por exemplo, teoria de ruptura de Christensen. É só vocês irem na biblioteca da TDS e pegar esse paper que está lá. É óbvio que para a gente tratar com paraconsistência estratégica, você tem que mexer nas estruturas organizacionais e tem que criar novos sistemas de medição de desempenho, porque a gente vai estar trabalhando com contradições e coisas parcialmente coerentes o tempo todo. E a gente vai fazer isso reconhecendo as limitações e os riscos de você trabalhar com estratégias onde pode ser que seja verdade 0, e pode ser que seja verdade 1, e pode ser que não seja verdade nenhum dos dois, e que agora seja algo que está exatamente no meio entre os dois, e outra hora seja algo que está mais perto do 1, e que outra hora está mais perto do 0. Veja, na prática, qual é a novidade que isso tem? Nenhuma. Mas tem uma grande novidade. Se você trouxer alguém para tentar, aspas, organizar o seu negócio, a primeira coisa que há de se tentar fazer vai ser criar uma estratégia que serve para a sua pirâmide inteira. Nós, na TDS, não trabalhamos com pirâmides, nós trabalhamos com redes. E, ao trabalhar com redes, a gente entende que é absolutamente essencial você ter os seus pontos de redes, das performances dos seus negócios, conectados, articulados e orquestrados para que cada um, tendo a sua estratégia, a gente combine qual é a estratégia mínima viável do arcabouço e não da pirâmide, que faz com que todo mundo seja um conjunto paraconsistente de estratégias locais com impacto e servindo ao propósito global do negócio. Em mercados cada vez mais complexos e dinâmicos, a capacidade de gerenciar contradições estratégicas pode se tornar absolutamente crítica para o sucesso de qualquer organização. Nós estamos falando da capacidade de gerenciar contradições e não de eliminar contradições. Principalmente no nível estratégico, a proposição desse paper é que é impossível, na vasta maioria dos casos, zerar as contradições estratégicas e que você vai viver permanentemente num ambiente paraconsistente. Não há nenhuma alternativa conhecida para isso, e é isso que mostra a história das organizações de todos os tipos, portes e em qualquer mercado. O segundo paper, ele foi publicado logo antes dessa live aqui na biblioteca da TDS, sugiro que vocês peguem esse QR Code, se chama Como Evitar o Colapso de Modelos de Negócios Complexos usando um approach paraconsistente, que é isso que eu acabei de descrever ainda agora. Essa história, eu vou voltar para esse QR Code daqui a pouco,
é baseada num paper de Clay Shirky, professor da New York University, publicado em 2010. Na realidade, é um post num blog, mas é mais relevante do que a maioria, ou a vasta maioria, de quase todos os papers que foram publicados sobre complexidade de negócios ou modelos de negócios complexos, pelo menos na década de 2010. A Shirky diz que, nesse paper, cujo título é exatamente The Collapse of Complex Business Models, ele diz que esses Complex Business Models estão sujeitos ao colapso, ou seja, a quebra total da empresa, quando eles não podem se adaptar para alternativas que são mais simples e mais eficientes. Ou seja, Shirky diz aqui, com todas as letras, que se você não conseguir se adaptar, fazer o que você faz, usando um modelo de negócio que é mais simples e mais eficiente, você vai entrar em colapso. O que esse paper diz aqui é exatamente o contrário disso. Ele diz que se você não conseguir tocar um modelo de negócio complexo dentro de certos mercados, você não vai nem existir, quanto mais sobreviver, porque não podendo existir, obviamente, não há essa necessidade de sobreviver. Esse paper propõe 3 coisas básicas. A primeira é uma coisa que a gente chama de multidexteridade estrutural. Ou seja, ao invés de ambidexteridade, ao invés de ser ambidestro, né, eu vou explorar o meu mercado atual e eu vou investigar possíveis mercados futuros, multidexteridade estrutural é a arte de gerenciar múltiplas orientações estratégicas simultaneamente, onde muitas vezes, ou quase sempre, quase todas elas são contraditórias entre si. Então, essa é a primeira coisa. Exemplo disso, qualquer negócio que vocês conheçam que for complexo o suficiente e que atenda a gente agora, como o Google. A Google é quem está provendo Meet para a gente no momento. Google tem Android, Google tem busca, Google tem streaming, como a gente está vendo aqui, Google tem YouTube, Google tem nuvem, Google tem X, Google tem Y, Google tem Z, incluindo carros autônomos. Alphabet, na realidade, é um negócio que tem múltiplas orientações estratégicas conflitantes, contraditórias. Por exemplo, agora eles têm o problema absolutamente contraditório de fomentar busca, enquanto ela ainda é viável como um indexador sofisticado da internet, usando algoritmos de page ranking, que é a base da busca de Google, enquanto você traz, a partir de inteligência artificial e de grandes modelos linguísticos, um outro paradigma de descobrir coisas na internet, atualmente representado de uma forma brilhante por uma outra máquina de busca chamada Perplexity, que, nesse caso, tem Google literalmente correndo atrás, como começou a fazer esta semana, este fim de semana, inclusive, para dar respostas e não responder com links. O modelo de Perplexity você faz uma pergunta, você tem um grande modelo linguístico por trás, tem uma máquina de busca, e ele dá uma resposta, quase que uma redação inteira, baseada no que ele entende que você estava tentando perguntar. Quanto mais sofisticada for a sua resposta, aí não é mais uma caixa de busca com uma ou duas palavras, mas eventualmente 2, 3, 4, 5 parágrafos ao mesmo tempo, você explicitando o que é que você quer saber e como você quer saber, as respostas são absolutamente fantásticas. Google é um negócio que tem uma multidexteridade estrutural absolutamente imensa, assim como Microsoft, por exemplo, e Oracle, que conseguem gerenciar múltiplas orientações estratégicas contraditórias simultaneamente. Uma outra faceta da solução desse mesmo problema é o que a gente chama nesse paper de conflito tensão produtiva, ou Productive Conflict Tension. Conflict tension é uma palavra inventada em inglês, é um neologismo, que é a arte da gente criar conflito produtivo e impulsionar a inovação, em vez de ser vista como um problema a ser resolvido. Nós não estamos falando de pura e simplesmente competição. Nós estamos falando de criar conflitos produtivos, não é confrontos. Veja, conflito não é a mesma coisa que confronto. Quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de estratégia, é importante a gente olhar para o sentido das palavras.
Confronto é uma coisa, conflito é outra totalmente diferente, e conflito produtivo é uma articulação para produzir resultados. É uma articulação que depende de visões diferentes e muito diferentes, provavelmente, do mundo, onde a gente impulsiona a inovação a partir da combinação das facetas que são combináveis, que geram um resultado maior do que zero, dessa tensão. A terceira faceta que talvez a gente tenha que tratar é a ideia de metacapacidade estratégica. Que como é que a gente descomplica a complexidade estratégica? Veja, a gente tem quase a obrigação de ser complexo, mas a gente não precisa ser complicado. Complexidade é algo que emerge das performances combinadas do número suficientemente grande de agentes estratégicos. Se você tem um número de unidades de negócios, ou de produtos, ou de serviços, e as estratégias correspondentes no negócio, as ações estratégicas de cada um deles combinadas dão origem a uma complexidade estratégica. A gestão disso não precisa ser complicada, que é a gente montar uma organização de 12 camadas de gerência, com um CEO em cada lugar, para dar conta disso. A gente tem que ter a habilidade de reconfigurar e coordenar múltiplas capacidades estratégicas enquanto você mantém a coerência operacional. Por trás de uma linha de 50 produtos diferentes, você pode ter a mesma fábrica e dezenas de estratégias que são paraconsistentes. O que a gente tem que fazer para dar conta disso? Na maioria dos negócios, a gente tem que simplificar para quebrar paralisia. É a capacidade de reduzir complexidade quando é necessário, sem destruir capacidades essenciais. A maioria dos processos de redução de complexidade dos negócios é pensada em pirâmides de camadas de poder e, normalmente, você destrói capacidades para reduzir complexidade e há muito poucos casos de você fazer esse processo de simplificação, eliminando, às vezes, camadas inteiras do negócio, que, no longo prazo, sejam benéficas para os negócios. Por quê? Porque a gente quer uma coisa chamada complexidade sustentável. A capacidade de manter e aproveitar modelos de negócios sofisticados sem sucumbir ao colapso por meio de uma gestão eficaz de estratégias paraconsistentes. Não tem nenhuma coisa errada em você ter 3, 4, 5 estratégias que são minimamente consistentes nos negócios. Até que sejam, aspas, completamente inconsistentes, só que não. Elas têm que se alinhar, no mínimo, pelo propósito do negócio inteiro, que é algo para ser observado e não necessariamente obedecido por estratégias paraconsistentes. Uma outra coisa que a gente tem que fazer quase sempre é simplificação para quebra de paralisia. Na maioria dos negócios, especialmente naqueles que têm muitas reuniões, o que a gente tem é uma paralisia de tomada de decisão que leva a gente a marcar reuniões que tem como resultado a marcação de mais reuniões. Simplificação para quebra de paralisia é a capacidade sofisticada de reduzir complexidade sem destruir capacidades essenciais também. Nós já falamos disso basicamente aqui atrás quase. É quase a mesma coisa. Complexidade sustentável é uma das coisas que é oriunda de simplificação para quebra de paralisia. A gente não pode perder, mesmo no ambiente de estratégias paraconsistentes em negócios complexos, a gente não pode perder a nossa capacidade de tomada de decisão. E o fato que está embutido aqui nessa história é o seguinte: eu não posso, por outro lado, deixar que o meu negócio seja complexo a ponto dele ser completamente inconsistente. Se a gente tiver um negócio que é completamente inconsistente, ele provavelmente também está fadado ao fracasso. Nesse paper, a gente mostra que se, o seu negócio tem uma complexidade perto de zero, ele provavelmente vai quebrar. Se ele tem uma complexidade onde ele tem muito pouca coisa a dizer para os mercados ou a fazer para os mercados, ele provavelmente vai quebrar. Se ele tiver uma complexidade perto de 1, ele vai quebrar também, porque ele vai quebrar como resultado da sua inconsistência extrema. O que a gente quer é um negócio, por exemplo, que tem uma inconsistência, um grau de paraconsistência que está entre ponto 2 e ponto 8.
Acima daqui, a gente tem um problema de sobrevivência por excesso de complexidade. Abaixo daqui, a gente tem um problema de possibilidade de não subsistência por causa de baixa complexidade. A complexidade que interessa para a gente é a complexidade mediana, é a paraconsistência mediana dos negócios. Ao mesmo tempo, e falando de complexidade e dessa complexidade que está entre 0,2 e 0,8, vocês podem ver isso em detalhe no paper, nós estamos falando da necessidade, vez por outra, de simplificação causada por ruptura. Como é que a gente tem que reduzir a complexidade organizacional em resposta a rupturas induzidas por tecnologia. Veja, não há uma coisa que a gente possa chamar de tecnologia de ruptura. O de aqui vira para. São tecnologias para rupturas. Se eu publicar uma plataforma lá e ninguém fizer nada com ela, ela não vai causar nenhuma ruptura. O que causa rupturas é a mudança de comportamento de agentes no mercado, como fornecedores e consumidores de qualquer coisa habilitados por algum tipo de tecnologia que mudou o campo de jogo. Se a gente, eventualmente, der essas simplificadas, a gente vai criar e vai evoluir a nossa capacidade de gestão de complexidade de novo. Nós queremos uma complexidade que nem é baixa demais, nem é alta demais, ela está nessa zona do meio aqui, que é muito larga, de 0,2 até 0,8 aproximadamente, que é a habilidade de uma organização lidar produtivamente com um aumento de complexidade sem perder a coerência, no caso aqui, a coerência operacional. Se a gente, por exemplo, entrega conectividade na internet de 20 formas diferentes, satélite, físico, digital, o que mais você quiser, móvel, celulares e assim por diante, você não pode perder sua coerência operacional de fazer essa entrega da conectividade na ponta. Então, eu tenho que ter uma capacidade de lidar, de gerir a minha complexidade de uma maneira produtiva e com a complexidade aumentando sem a gente perder a coerência. Note que, na maioria das vezes, você perde a coerência quando a organização é um silo de pirâmide de camadas de poder. De repente, eu introduzo uma performance que deveria estar noutro, mesmo que fosse outra pirâmide de camada de poder, mas, de preferência, deveria estar como parte de uma rede articulada de performances, e isso aqui não faz sentido nessa pirâmide que a gente está vendo aqui. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter capacidade de gestão de contradições, que é como é que uma organização lida com orientações estratégicas aparentemente contraditórias, de forma a aumentar a resiliência em vez de criar rupturas. Isso aqui é extremamente difícil de fazer, porque nós humanos estamos acostumados com consistência. Se vocês forem ver, inclusive os lógicos estão acostumados com consistência. Newton da Costa, apesar do trabalho absolutamente fantástico que ele fez de lógica para consistente, ele não é exatamente uma pessoa bem aceita até hoje, do ponto de vista das referências às publicações dele, na comunidade internacional de lógica, que gosta, obviamente, que as coisas sejam ou 0 ou 1. Não tem esse negócio de poder ser 0 ou 1 ao mesmo tempo, ou uma hora o óleo é 1, outra hora o óleo é 0. Não é assim que a comunidade pensa. Se a gente tiver essas capacidades de gestão de contradições e combinar com a capacidade de gestão de complexidade, ou seja, como é que eu não deixo a minha complexidade cair demais e como ela não deixa ela aumentar no limite onde ela realmente causa o colapso da organização, eu deveria ter, para gerir essa complexidade, de lidar produtivamente com o aumento de complexidade sem perder a coerência. Veja, aumento de contradições sem perder a coerência, aumento de complexidade sem perder a coerência. Se eu fizer essas coisas, eu tenho o potencial de ter o que a gente chama de uma resiliência adaptativa. Não é a resiliência básica, do tipo, mexeu, né, botou uma força aqui, essa coisa empena todinha, eu tiro a força, ela volta de novo para onde ela estava. Essa que é resiliência em física. Ao submeter um artefato físico a uma pressão, a uma força, ele se deforma e, paulatinamente, ele volta ao que era. Não é exatamente isso. A gente tem uma resiliência que se adapta. É uma resiliência que, a partir da gestão eficaz de contradições estratégicas,
A gente transforma a nossa resiliência em função das mudanças que a gente tem, das mudanças que a gente sofre em função das mudanças dos outros e das mudanças às quais a gente tem que se adaptar em função, principalmente, das mudanças no nosso mercado. Voltando, esse é o paper de como é que a gente se adapta a mundos muito complexos para evitar o colapso de modelos de negócios usando paraconsistência. Esse é um paper bem mais longo do que o paper que a gente estava falando antes. Ele tem 102 páginas, tem dezenas de exemplos, tem métodos, tem processos para descobrir como é que você usa paraconsistência estratégica para gerir e administrar e evoluir modelos de negócios que são essencial e estruturalmente complexos. Era isso que eu queria dizer. A gente tem 20 minutos para conversar. Bem-vindos. Tem um número de perguntas que vocês já fizeram, então eu vou tentar responder pelo menos algumas delas. Vamos lá. Tem o AI Assistant, que está aqui dando conta da nossa conversa. Seja bem-vindo. Gostaria de perguntar a Fernando Lacerda, ao professor Silvio, que filmes ou pensadores ele recomendaria para alguém interessado no futuro de tecnologia e sociedade? Difícil dizer. Assim, são tantos e é um número tão imenso, mas vou assim, chutar duas pessoas para você ir atrás e ver imediatamente. Um deles é você descobrir o que Ian, Y-A-N, LeCun, L-E-C-U-N-N, está fazendo agora. Procura ele e lê o que ele está fazendo. Esse é o principal estrategista de estratégias paraconsistentes de Google, de Meta, aqui de Google, de Meta, e ele é o cara por trás, provavelmente, da estratégia de inovação aberta e inteligência artificial mais relevante do momento. Filmes têm bilhões, e dá uma olhada nele primeiro e vê o que a gente pode fazer a partir do que ele está escrevendo, do que ele está pensando. Pulou aqui, tem um bocado de coisa nessa história. Como preparar as lideranças para esse tipo de quebra absoluta de paradigmas? Executivos são treinados e moldados para agir de forma muito contrária, repelindo e resolvendo inconsistências. E agora? Danilo Chimbata. Danilo, veja, a única forma da gente evoluir é aprendendo. E uma das formas de a gente aprender é esquecer o que a gente sabe. Aliás, é muito mais difícil a gente esquecer o que a gente sabe e acha que funciona do que a gente aprender alguma coisa nova. Se a gente não consegue descartar o que servia no passado e não serve mais, a gente não vai aprender o futuro. Mas veja, por que a humanidade evolui? A humanidade evolui porque as empresas quebram. A vasta maioria das empresas que estava aqui em 1970 não está aqui hoje. A vasta maioria das empresas que estava no começo da internet, em 1995 ou 2000, não está aqui hoje. Essa é a felicidade da humanidade. As empresas foram feitas para quebrar. Elas não foram feitas para sobreviver. E elas quebram exatamente porque os seus executivos não aprendem. Porque eles não desaprendem. Às vezes porque eles não reaprendem. Então a gente não precisa se preocupar com as empresas. A gente precisa se preocupar com nós que estamos aqui. Se as empresas vão quebrar ou não, não interessa na prática. O mercado nunca quebrou porque as empresas quebraram. O mercado já quebrou por causas estruturais profundas, como é o caso da crise de 29, como é o caso da crise de 2008, mas não porque uma ou outra empresa quebrou exatamente. A crise estrutural começou a levar uma empresa e houve uma queda de uma fileira de dominós. Se a gente se preocupar com o que vai acontecer em função da gente aprender e do que a gente pode criar, pouco importa que empresas irão para o grande cemitério de CNPJs, que de resto é o destino de quase todas elas. O que mais temos aqui? Depois de... cadê? Marcos Prado. Após a exposição inicial, é interessante ter um exemplo prático, teórico, que eu acho que eu dei, no caso de, por exemplo, Google. No caso de Microsoft, Marcos, é a mesma coisa. Veja, Microsoft tem estratégias quase conflitantes. A Microsoft tem 14 negócios que faturam mais de $1 bilhão por ano cada um, e alguns deles faturam dezenas de bilhões de dólares. Cada um desses negócios, por exemplo, games, explora uma estratégia completamente diferente de nuvem, que explora uma estratégia completamente diferente, apesar de complementar, a Office, que explora uma estratégia completamente diferente da estratégia de produtividade. Não é? Então, se você olhar só a Microsoft tem como se fosse 14 clusters de performance, cujas estratégias
vagamente lembram umas às outras, e se a gente comparar, por exemplo, games e produtividade, né, representado por Business Intelligence, por exemplo, a única coisa que eles têm em comum é o logo da Microsoft e provavelmente a política de capital humano. Eles devem ter algumas metas de lucratividade para fazer parte da Microsoft, porque senão, se for muito baixa ou se for muito alta, ela descarta ou faz alguma coisa diferente com eles. Mas, tirando isso, olha para a Microsoft, olha para a Amazon, olha para a 3M. Né? Se olhar para a 3M, isso é uma companhia de mineração que hoje tem um conjunto impressionantemente diverso de clusters de performance e linhas de produto e estratégias que são dissimilares, quase ao extremo. Tem muitas linhas de negócio da 3M que, se você olhar, elas, aspas, quase que não deveriam estar ali. E exatamente por elas quase não devessem estar ali, é que elas estão. E algumas delas, só para a gente saber, levaram 10 ou mais anos para a 3M descobrir como era que fazia dinheiro com elas. E um desses casos de 10 ou mais anos para fazer dinheiro é o caso do Post-it, que normalmente é contado como sendo algo de uma cola que não deu certo e que alguém usou para pegar um pedaço de papel na parede e presto havia alguma coisa mágica acontecendo. Não é assim que acontece. A vasta maioria das linhas de negócios que faturam bilhões, empresas que têm estratégias consistentes para lidar com a sua complexidade, com a complexidade dos modelos de negócio, levou muito tempo para fazer sentido. Outro caso clássico é o caso de YouTube. Veja, YouTube é uma coisa de vídeo, uma máquina de busca. Quando o Google adquiriu o YouTube, ele era pura e simplesmente uma máquina de busca. E ele levou algo como 10 ou mais anos, se eu não me engano, mais anos, 14 anos, para que aquele negócio de streaming de vídeo, né, e de publicação de vídeo, que depois virou de música, né, o YouTube hoje é um dos principais lugares para você ouvir música no mundo, apesar de não parecer, desse resultados, e não é que desse resultados considerados, é que desse resultado para Google, pura e simplesmente. José Leite, as mudanças dentro da organização e fora dela, como evoluir com as pessoas que trabalham na organização, que se insurgem contra essas mudanças. Bom, José, seguinte, se muita gente for contra, a gente vai no mesmo fim da resposta que eu dei ainda agora para o Danilo. A organização vai para o grande cemitério do CNPJ. Não é problema nenhum, lá tem espaço infinito, como a gente sabe. Você vai na junta comercial e deposita o CNPJ como fechado, se a RJ não der certo. Um dia desses, eu escrevi um texto sobre São Francisco de Assis. Se vocês procurarem São Francisco de Assis Silvio Meira, vocês vão ver esse texto. É um texto que eu escrevi para o Diário de Pernambuco, daqui do Recife, que é o jornal mais antigo em circulação na América Latina. E lá por curiosidade, né, eu fui escrever sobre São Francisco empreendedor, São Francisco inovador, e eu descobri que há menos de 1.200 empresas criadas antes de 1.200 que ainda existem agora. E foram criadas milhões. Empresa não é um negócio que a gente inventou depois da internet ou na Revolução Industrial. Negócios existem há muito tempo. Por exemplo, a ideia do restaurante por peso, né, do self-service, é do Império Romano. Existe um restaurante self-service extremamente bem preservado nas ruínas de Pompeia, quase na rua principal, por sinal. Então, qual é o ponto aqui? O ponto que a gente tem é que se você não consegue aprender, ou se você se insurge contra as mudanças, você não vai sobreviver. De novo, é tão simples quanto isso. Se os modelos de negócio ficam mais complexos, se os mercados ficam mais demandantes e o seu negócio não acompanha, no fim, veja, ninguém vai lamentar. Não estou vendo ninguém lamentando que a Kodak não está aqui conosco agora. Na realidade, e as pessoas dizem, se a Kodak tivesse feito uma máquina digital, uma máquina fotográfica digital, ela fez, só que ela errou. Ela devia ter feito essa máquina aqui, ó. Essa é a máquina que todo mundo anda com ela. Se a Kodak tivesse feito um smartphone, ela estava conosco até agora. Tem pouquíssimos fabricantes não especializados, extremamente especializados de máquinas fotográficas que estão com a gente aqui agora. Tá? Floriano Neto, como implementar a consciência disso tudo que você falou em empresas que tradicionalmente resistem a uma adoção gerencial completamente diferente? Floriano, elaborando nas perguntas que nossos amigos já fizeram antes, de novo, há um conjunto grande de formas de fazer isso. A primeira é você criar uma cultura de aprendizado na organização.
Se a organização na sociedade e na economia do conhecimento, ela não está aprendendo na velocidade da mudança dos mercados, ela está duplamente atrasada. Por quê? Porque uma organização que lidera algum mercado hoje, ela está ensinando aos mercados, ela não está mais aprendendo. Ela está, ao experimentar e ao testar novas performances, ela está criando o substrato de aprendizado que são as bases dos protocolos daquele mercado, dos protocolos de conexão, de relacionamento, de interação entre os players, dos protocolos de transação, de expansão, de evolução daquele mercado. Então, a gente está num outro universo. As empresas não deviam estar aprendendo, elas deviam estar servindo de exemplo. Se você lidera o seu mercado, você tem que ser o exemplo dele. Você não tem que estar procurando o que é que fulano está fazendo para eu fazer também. Você tem que estar criando a teoria do seu mercado. Uma coisa que a gente faz aqui na TDS, se vocês passarem tds.company/biblioteca, vocês vão ver que a gente escreve a teoria do que a gente faz. A teoria da TDS está embutida nos papers que a gente publica. Sejam eles de inovação, sejam eles de estratégia, sejam eles de performance, sejam eles de inteligência artificial, de entendimento de mercado, de mundo, de definição do mercado e das performances das empresas no mundo que a gente vive hoje. A gente aqui acredita plenamente que você tem que ser, você tem que construir, você tem que criar a teoria do seu próprio negócio. Cada negócio que se diferencia hoje é porque descobriu basicamente como criar um mercado, ou dentro de um mercado, como criar um nicho de mercado. Se você for fazer qualquer outra coisa, tem um livro clássico sobre isso, da competição em mercados indiferenciados, né? Se você for fazer o que todo mundo está fazendo, você vai para um oceano vermelho. Lá é um universo de altíssima frequência de quebra de empresas, é um universo de baixíssimas margens, é um universo extremamente tenso, é um universo onde ninguém em sã consciência quer participar. Então, ou você cria uma cultura de aprendizado, de inovação e de experimentação para performances de classe mundial no seu negócio, ou muito provavelmente você não será um negócio daqui a pouco tempo. Silvio, boa noite. Oi. Eu tinha levantado a mão, acho que você não viu aí por conta do chat. Eu vi sim, mas estou respondendo as perguntas que estão perguntadas na lista, Marco. Daqui a pouco, se der tempo, eu volto para você, tá bom? Combinado. Yerin Guedes, existe alguma afinidade entre o problema padrão do negócio minimamente complexo com Wicked Problem, problema não estruturado de Retail e Weber? Yerin, existe sim, mas a visão é outra, completamente diferente. Todo negócio é um Wicked Problem, certo? Só que, na maioria dos casos, a gente quer esconder a wickedness, para ele ficar simples. Você pode fazer isso durante um tempo, quando o negócio está na fase de criação, de estabelecimento, de evolução de suas primeiras performances. Logo depois, você vai descobrir que ele é complexo e que ele é difícil de ser resolvido e que nenhuma das coisas, e wicked problems, ou problemas danados, como a gente poderia chamar em português, é aquele tipo de problema que não tem uma solução ótima. No máximo, ele tem soluções subótimas e, na realidade, quase nenhum deles tem uma solução nem subótima. Você tem que usar heurísticas para resolver os problemas. O problema de como é que a gente organiza um negócio é claramente um wicked problem em todas as suas facetas. Quando a gente fala de paraconsistência estratégica em negócios complexos, a gente está tratando intrinsecamente de negócios que são danados, né? Antônio Ritter, em mercados maduros, como efetuar rupturas estratégicas consistentes para alta direção tradicional? A gente já viu essa parte, Antônio, eu vou pular ela, não é? Mas mercados maduros de commodities, mesma coisa. Veja, mercados maduros de commodities, sabe uma ruptura que a China causou, por exemplo? A China se tornou o maior comprador de soja, maior comprador de ferro do mundo. E o Brasil é um dos maiores fornecedores. A China simplesmente diz para o Brasil, olha, o preço de entrega da tonelada de ferro, de minério de ferro, em Xangai ou qualquer outro porto da China, é X. Te vira para conseguir uma performance que entregue o minério de ferro aqui por esse preço. Então, veja, não é o mercado que decide, é o comprador. Há um comprador tão grande que ele resolveu, aspas, decidir, fecha aspas, como é que o mercado funciona. Isso é uma ruptura. Nos mercados de commodity, é você se descomoditizar se você é o fornecedor. Eu não forneço basicamente bolotas de minério de ferro. Eu vou fornecer chapas de aço plano. Ah, mas isso é muito difícil de fazer. Welcome para a complexidade dos mercados. Se é muito difícil de fazer e você não quer fazer, em qualquer mercado que seja,
você será commodity. Não tem como esconder isso, não tem como evitar isso. Rodrigo, como a lógica paraconsistente pode ser aplicada em negócios que primam por sistemas de controle? Não pode. Não pode. Esse negócio vai colapsar. Se você tiver num deles, cara, pede demissão por justa causa. Vinícius Freitas Calatio. Há empresas enormes com mais de 60 mil funcionários que apresentam inércia cultural com vários níveis de evolução da estratégia em diversos departamentos. Só aí a gente já tem uma paraconsistência estratégica, né, Vinícius? O departamento de estratégia, uma empresa não devia ter um departamento de estratégia. Se você tem no seu negócio um departamento de estratégia, um departamento de inovação, é porque você está errado. Estratégia e inovação têm que estar dispersos em toda a empresa, têm que ser definidos por todo mundo, têm que ser praticados em todo canto. O departamento de estratégia não deveria existir. Em todos os lugares onde estratégia realmente é levada a sério, não tem um departamento de estratégia, assim como não tem um departamento de inovação. A gente já entendeu isso há algum tempo, dispersando os times de inovação de outrora, embutidos nos squads de resolução de problemas e performances de agora, nos negócios que realmente funcionam. Como deveria ser a gestão de complexidade, tendo em vista o core do negócio não está no crédito e no financiamento, como é o caso dos grandes bancos, por exemplo? Olha, os grandes bancos têm um problema de gestão de complexidade 100% do tempo. É só eles terem mais de uma oferta. Aliás, eles não precisam nem ter isso. Basta eles terem 2 ou 3 mercados diferentes. Para a mesma oferta, eles têm que ter gestão de complexidade, porque, por exemplo, o marketing, a estratégia do marketing vai ser diferente para cada mercado. E talvez tenham que ser 3 estratégias diferentes de marketing, completamente diferentes, quase no limite da inconsistência estratégica. Tiago, Salazar e Fernandes, seria a irracionalidade e a paraconsistência que você definiu nos 2 últimos papers, influenciada pelo sentimento, intuição, emoção, e não pelo raciocínio aristotélico? Nenhum nem outro, Tiago. Eu acho que é pura e simplesmente o reconhecimento da complexidade no sentido puramente matemático das coisas. Complexidade não é a mesma coisa que caos, né? Caos, do ponto de vista da matemática, a teoria do caos, são equações razoavelmente simples para expressar a dificuldade da gente exprimir matematicamente sistemas que são difíceis da gente acompanhar a evolução deles. Se você procurar, por exemplo, um pêndulo de 2 eixos, né? Você um pêndulo simples, é uma coisa extremamente fácil de explicar. Põe um peso no meio e põe mais um peso no meio que é articulado com um outro eixo e põe mais um peso na base. Você vai ver que a equação muda muito pouco, mas para cada ponto de partida desse pêndulo, né, da base do pêndulo, a trajetória que é descrita pela equação parece de alguma coisa que não tem nenhuma equação matemática para descrever. A equação, volto a dizer, é extremamente simples, mas o comportamento é extremamente complexo. Já a complexidade é outra coisa totalmente diferente. Ela emerge das performances articuladas por protocolos de sistemas que são equivalentes, por exemplo, a colônias de bactérias, a colônias de formigas, de abelhas, ou a bandos de pássaro em voo. E isso tem uma coisa que é quase que nativa para a gente olhar para uma organização, como a nossa pergunta anterior falou, de uma empresa que tem 60 mil pessoas, né? Você não vai conseguir coerência no comportamento de 60 mil pessoas, just about never. Não, isso não vai existir. Então, que tal a gente se acostumar com a ideia de que as performances vão ser parcialmente consistentes e tratar isso de forma paraconsistente, com estratégias que são localizadamente nos negócios diversas, que precisam ser minimamente, e apenas minimamente, articuladas. Por fim, Ricardo Rufo, qual a minha visão das estratégias paraconsistentes no mundo cada vez mais conservador? Ok, é simples. Eu acho que as estratégias paraconsistentes vão vencer. Mesmo para vencer nesse mundo conservador, você deve estar observando, Ricardo, que facetas diferentes do, aspas, mundo conservador têm estratégias completamente diferentes para levar a cabo seus conjuntos de objetivos, talvez de propósitos, ou talvez de princípios, se é que eles os têm. E isso a gente vai ter que lidar no longo prazo. Marcos, como você levantou a mão e você foi o único que levantou, você vai ser o único que pode fazer uma pergunta. Lembrando o seguinte, Marcos, uma pergunta é um pequeno conjunto de palavras seguido de um ponto de interrogação. Se você fizer mais do que isso, eu corto sua palavra e respondo pelo meio. Bora. Combinado, então. Rapidamente, entre as oportunidades que nós temos aquelas que são as periféricas críticas. Então, para uma empresa hoje, aproveitá-las da melhor forma,
né? Qual seria o ponto de equilíbrio entre a especialização e a generalização? Márcia, Marcos, isso é uma boa e uma ótima e espetacular pergunta. Veja, para quem não sabe, oportunidades periféricas críticas são aquelas que ficam numa espécie de nuvem fora da organização propriamente dita. Se você olhar para a organização como um planeta, né, lá no miolo da organização tem o core, a performance nuclear que paga os boletos do fim do mês. Se você for inovar ali, a pressão é tão grande, quase o sistema de anticorpos é tão ativo que você não vai conseguir. Na camada intermediária está a gestão do que aquele núcleo diz que tem que ser feito, e na camada externa desse planeta, né, na interface dele com a atmosfera, você tem quem está executando, e não é lá também que você vai mexer em absolutamente nada. Na vasta maioria das performances de inovação que tem possibilidade grande sucesso, a gente está falando em oportunidades que estão na atmosfera da organização. Elas são chamadas de periféricas críticas aqui na TDS, primeiro que elas são periféricas mesmo. A gente chama de críticas aquelas que, se a competição pegar e executar, a gente passa a ter um problema de correr atrás. Ou se a gente pegar e a gente executar, a gente pode mudar dramaticamente a performance do nosso core, quando essa performance crítica que vem da periferia ganhar escala. Tá certo? O que acontece aqui? A organização em si, ela está especializada em pagar boletos, né? Ela está especializada na performance que paga boletos agora. Para aproveitar oportunidades periféricas críticas, ela tem que criar laboratórios de experimentação e performance. Esses são laboratórios de aprendizado, Marcos. Eles não são especialistas em nada. Eles são especialistas em aprender. Eles vão para a borda da organização, com método, com teoria, com processos, né? Com uma organização e uma organicidade mínima e uma autorização do centro, que tem que habilitá-los a tentar errar e aprender. Eles vão tentar descobrir que performances que estão na borda eles conseguem trazer para perto. Veja, não é para o centro. O centro, ir para o centro, exige um redesenho da organização. Por isso que eu defendo que isso não deveria acontecer. O que acontece normalmente é que você tem um centro que tem uma performance atual, você aproveita uma oportunidade periférica crítica e cria o quê? Um outro centro para ela, que funciona com outra estratégia. E aí você criou uma paraconsistência do zero, tá certo? Eu tinha um núcleo central que tem uma estratégia, está lá tocando esse negócio, isso paga boleto e tem margens agora. E eu começo a desconfiar que esse centro não vai viver para sempre. Aí eu pego alguma coisa na borda, transformo um experimento numa performance, dou escala e trago para perto da organização. Mas não para substituir o centro. Deixa esse centro aqui evoluir até eventualmente morrer. E a gente terá outros centros de performance. Um exemplo que eu acho magnífico dessa coisa, de uma organização que tem mais de 100 anos, ela vem do século XIX, é a 3M. A 3M evolui com as demandas dos mercados consistentemente há mais de 100 anos, criando novas performances, que às vezes, veja, no caso dela, não só corresponde a novas linhas de produção em casos existentes, mas certas horas equivale a fábricas inteiras que ela tem que construir para produzir uma coisa que ela nunca pensou, mas que de repente se transformou numa demanda dos mercados. Essa dinâmica é absolutamente fundamental para sobreviver. Você achar que o mundo, o tempo todo, vai precisar de alguma coisa que você faz, na realidade, só se for coisas que existem na natureza, né? Tipo assim, água, oxigênio, luz solar, e não tem nenhuma empresa, aspas, fazendo isso. Obrigado pela sua pergunta, fantástica para a gente terminar o nosso tempo aqui, e a palavra está de volta com Rafael Sotero para agradecer a vocês todos. Valeu, Silvio. Agradeço a você também por ter participado aqui da conversa conosco. Agradeço a todo mundo aqui que esteve com a gente. Lembrando que a conversa sobre paraconsistência, ela não pode parar por aqui, né? E antes de encerrar, eu queria compartilhar duas novidades com vocês que estão transformando a experiência de como produzimos e acessamos conhecimento lá na TDS. A primeira delas, Silvio já falou, né? Está na nossa biblioteca digital. Acesse tds.company, explore a nossa coleção de e-books e, além do livro de Silvio sobre paraconsistência, a gente tem um material muito bacana lá sobre inteligência artificial, colaboração, efeitos de rede, transformação, etc.
E é um conhecimento de ponta produzido pelo nosso time de cientistas, e o melhor de tudo é que agora a gente conta com assistentes inteligentes, especialistas em cada livro, para você conversar com ele. Então, simples e mágico assim. Você abre o chat com ele, conversa com o livro, pode debater, fazer pergunta, enfim, muito bacana. E a segunda novidade é o blog inteligente da TDS. A gente montou um time de redatores formado por assistentes inteligentes, treinados e orquestrados por nós. É conteúdo de relevância produzido diariamente. Então, se você quer dar uma espiada em como funciona uma redação do futuro, acesse tds.com. E é isso, pessoal. Agradecemos a sua presença e convidamos você a continuar acompanhando nossos eventos. Se você tem uma empresa com interesse em explorar essas ideias na prática, entre em contato conosco. Será um prazer ajudá-los a navegar pelas contradições e encontrar inovação no caminho. Feliz Natal e Ano Novo, e obrigado por fazerem parte da comunidade TDS. Tchau, tchau. Até a próxima. Uau.